Nossa meditação hoje se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18, que diz assim a palavra do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Palavra interessante. É muito interessante lembrar também sobre a realidade da cultura da época, quando Paulo escreve a carta aos Efésios. Aquela região existia um deus chamado Baco, que era o deus do vinho, e as pessoas nos festivais, de bebida e de vinho, eles bebiam festejando e cultuando este deus Baco. E as pessoas eram totalmente dominadas, as suas mentes, por a influência do álcool, e essas pessoas praticavam coisas absurdas, naquela cultura, para cultuar os seus deuses, E é interessante que aqui Paulo está mostrando um contraste, entre uma pessoa cheia do álcool e de uma pessoa cheia do Espírito Santo, Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É uma ordem, está no imperativo. Ser cheios do Espírito Santo não é uma alternativa, mas uma obrigação. A santificação não é algo opcional, mas a vontade de Deus para o seu povo. É a vontade de Deus a santificação. É a vontade de Deus que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Isso é muito interessante. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra: Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. 1 Tessalonicenses 4,3 diz assim a palavra: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Ou seja, é a vontade de Deus para a vida dos seus servos que eles vivam em santificação, em uma vida de santidade. Segundo, é um imperativo coletivo. Essa palavra enchei-vos, ela está num imperativo coletivo, nos mostrando o verbo está na forma do plural, enchei-vos. Trata-se de um mandamento que deve ser obedecido por todos os crentes, ou seja, todos os crentes eles devem procurar ser cheios do Espírito Santo e viverem cheios do Espírito Santo em suas vidas. A plenitude do Espírito deve ser buscada por toda a igreja. Cada crente é um templo do Espírito Santo. Cada um de nós, os crentes em Jesus, somos templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19 diz assim a palavra: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, a qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Terceiro, este verbo é um imperativo gracioso. O verbo está na voz passiva, indicando que não é o crente que se enche, mas apenas se dispõe para ser cheio. Ou seja, não é nós que nos enchemos, mas nós se dispomos para ser cheios do Espírito Santo. Não existe nenhuma técnica para ser cheio, mas apenas uma entrega ou uma busca por parte do crente. Ou seja, isso deve ser buscado por cada um de nós, tanto de forma individual como também de forma coletiva. Os irmãos devem procurar viver uma vida cheia do Espírito Santo. Quarta, é um imperativo para hoje, ou seja, a quarta perspectiva que eu observo nessa colocação de encher-vos do Espírito Santo é um imperativo para hoje. Não só foi para os dias dos nossos amados irmãos na igreja em Éfeso, mas em todo o tempo, para todas as igrejas, para todos os crentes de todas as eras, é um imperativo para hoje, para nós hoje também. O verbo está no tempo presente. Devemos buscar o enchimento agora e sempre. Temos necessidade de encher-nos do Espírito e continuar ficando cheios todos os dias de nossa vida. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz assim a palavra: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo.
nós possamos compreender estas verdades, nós possamos entender este imperativo grego que tem por trás uma ordem de que nós devemos viver cheios do Espírito Santo. Nós devemos viver a vida de santidade, nos esvaziando de nós mesmos e nos enchendo da presença de Deus, através da palavra de Deus e da presença do Espírito Santo em nossas vidas. A santificação do crente é produzida pelo Espírito Santo. Ele santifica interiormente o crente, produzindo fruto do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo age em nossas vidas, no nosso ser interior, produzindo santificação, e daí então produzimos o fruto do Espírito Santo. Ou seja, isso é maravilhoso, isso é importante para a vida do crente. A santificação é produzida pelo Espírito Santo, mas que o crente deve buscá-la em sua vida diariamente. Ou seja, a santificação é produzida pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, e isso deve ser buscado, a santificação diária na vida do crente. Deve ser algo que nós devemos buscar em nossas vidas. Devemos buscar uma vida de santificação, de sermos dia após dia cheios do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A santificação produz o bom testemunho do crente. A santificação produz o bom testemunho do crente. Ou seja, assim como uma pessoa cheia do vinho, tomada, dominada pela influência do álcool, vai falar loucuras, vai fazer loucuras. Uma pessoa completamente dominada pela presença do Espírito Santo e influenciada pela presença do Espírito Santo, esta pessoa vai viver uma vida de santidade, vai viver uma vida de temor, de obediência a Deus, e tudo quanto esta pessoa fizer vai glorificar o Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça, que nós venhamos a buscar vidas cada vez mais cheias do Espírito Santo, para daí então vivermos para a glória de Deus.